Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre fluxos de aprovação utilizando o Power Apps. E aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um esqueleto de como que vocês podem construir essa solução. E além do Power Apps, e do Power Automate que a gente vai utilizar para construir esse fluxo de automação aqui, esse fluxo de aprovação, a gente ainda vai utilizar mais algumas ferramentas que eu vou estar apresentando aqui para vocês. Ao todo vão ser 4 ferramentas Microsoft que vão compor esse esqueleto. Aqui, como eu disse para vocês, eu vou mostrar o básico do básico, mas já dando uma ideia aí grandiosa para vocês criarem grandes soluções no ambiente de vocês. Mas antes disso, antes da gente ir para o conteúdo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixe aqui a sua inscrição, vai deixando aqui também o seu like e se você puder, compartilhe esse vídeo com quem tem interesse nesse tipo de assunto aqui. Então, depois de tudo isso, bora para o conteúdo. Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa solução. Primeiro de tudo eu quero explicar todas as soluções que a gente vai utilizar aqui nesse esqueleto, nessa solução de hoje. O foco aqui é a gente criar o fluxo de aprovação em conjunto com o Power Apps e vocês vão ver o quanto é simples vocês criarem essa versão inicial desse fluxo de aprovação. Mas antes disso, vamos apresentar aqui todas as soluções. Então o primeiro ponto aqui que eu quero mostrar para vocês é a minha lista do SharePoint que se chama solicitação de compras. No caso aqui, pessoal, a gente vai criar um fluxo de aprovação e esse fluxo de aprovação é para uma solicitação de compras. Então eu faço uma solicitação de compras, alguém vê essa solicitação, aprova ou rejeita essa solicitação. Pode ser um gerente, o dono de uma empresa, enfim, o que se encaixar aí no seu cenário. Então, para isso, eu tenho uma lista bem simples aqui no SharePoint, onde eu tenho o título do item que eu estou solicitando a compra, tenho aqui o valor desse item e tenho o status, se essa solicitação está aprovada, rejeitada ou se ela está em andamento. Então, isso aqui é uma base bem simples, uma base de dados bem simples que eu construí no SharePoint e que é uma ótima opção para você utilizar também. Depois, pessoal, nós vamos utilizar, obviamente, o Power Apps, que vai fazer a criação do aplicativo. Se você quiser tratar tudo direto do SharePoint, é possível fazer isso. Mas, se você quiser dar mais opções ao seu usuário, você pode também criar um aplicativo que a pessoa possa acessar no próprio celular e fazer ali a solicitação diretamente do celular. Então, você pode estar fazendo isso aqui pelo Power Apps. Depois disso aqui, a gente vai utilizar o Power Automate, que vai pegar essa solicitação aqui, e vai fazer toda essa automação. A partir do momento que for criado esse item aqui nessa lista, vai ser iniciado uma aprovação e aí a pessoa vai ter, o resultado dessa aprovação ou não. Beleza, pessoal? E aí, uma outra solução que eu quero mostrar aqui para vocês é a solução do Teams. Por vezes, tá, pessoal? Muitas vezes aqui eu já até fiz vídeos sobre fluxos de aprovação, você pode até dar uma olhada aqui no canal. E muitos desses vídeos, pessoal, eu trago aquelas notificações de que se uma solicitação foi aprovada ou rejeitada, eu trago essa notificação por e-mail. E aqui, uma forma bem legal de você estar acompanhando isso é pelo aplicativo de aprovações no Teams. Então, uma pessoa que fez uma solicitação de aprovação, tanto a que enviou uma solicitação, quanto a pessoa que está recebendo essa solicitação, é possível você fazer o acompanhamento aqui pelo Teams. E é um acompanhamento, assim, muito bem estruturado. Notem aqui que eu tenho várias aprovações que eu aprovei ou rejeitei. Então, eu tenho aqui aprovações que eu recebi, aprovações que eu enviei. Então, eu tenho tudo listado aqui no Teams. E quando eu seleciono aqui uma aprovação para ver o detalhe dela, eu consigo ver o passo a passo que ela percorreu até a aprovação ou rejeição. Então, assim, uma solução ao e-mail é você estar utilizando o Teams, porque ele centraliza toda essa parte de aprovações e fica muito bem organizado. Isso aqui é perfeito para quem vai realizar as aprovações, tá? Tanto para quem está enviando, tanto também para quem está aprovando. Então, eu vou deixar essa solução aqui mais indicada, mais recomendada para quem vai receber essas solicitações para fazer a aprovação ou rejeição do item. Beleza? Então, apresentado aqui essas 4 soluções, pessoal, Microsoft, a gente vai fazer o que agora? A gente vai começar a construir e eu vou dar uma acelerada aqui, pessoal, para vocês verem o quanto é simples vocês criarem um esqueleto dessa solução. Então, uma vez que a gente tem a lista que é a nossa base de dados aqui, que é a solicitação de compras, a gente vai primeiramente criar nosso aplicativo no Power Apps. E para isso você pode acessar essa página inicial aqui do Power Apps e vir nessa opção aqui, de SharePoint.
onde ele fala para a gente o seguinte, ó. Comece com uma lista do SharePoint para criar um aplicativo de 3 telas. Então aqui ele te dá uma opção de você começar com uma lista do SharePoint. Então quando eu clico nessa opção, ele vai procurar aqui os meus sites e as minhas listas. Então eu vou conectar aqui na minha lista, que no caso se chama solicitação de compras. Me conecto a essa lista e aí o próprio Power Apps já faz a criação de um aplicativo que vai fazer leitura, edição, criação e exclusão de itens. Então ele já tem isso aqui tudo pronto, olha só. Ele me entrega aqui, né, um aplicativo já pré-montado e aqui eu tenho a opção de atualizar os meus itens. Tenho aqui a opção de ordenar, tenho aqui a opção de adicionar e quando eu acesso um item específico eu posso tanto editar ele quanto excluir esse item, tá bom? Olha só, vou excluir aqui esse item, ele foi excluído aqui da minha galeria e também foi excluído aqui da minha base de dados. Se eu rodar um refresh aqui, olha só, aquele item que estava aqui, ele foi excluído. Então, pessoal, o nosso aplicativo está pronto aqui para você utilizar. E a partir disso aqui, é claro que é um aplicativo muito simples, mas você pode utilizar essa base aqui para criar várias outras coisas, né? Para melhorar o seu aplicativo, para estilizar o seu aplicativo. Então, fica a seu critério fazer o que você quiser a partir disso aqui. Bom, vocês perceberam que em menos de, sei lá, 2 minutos a gente criou o nosso aplicativo, já está pronto. Agora a gente vai passar para a parte da automação. E aí, pessoal, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar um fluxo aqui, que vai ser um fluxo no Power Automate, né? Que vai ser um fluxo da nuvem automatizado. E aí eu vou ignorar essa primeira parte aqui, essa primeira tela, e aqui a gente vai começar a criar o nosso fluxo de aprovação. Então, eu quero que toda vez que chegue um item aqui nessa lista, né? Porque como eu criei um aplicativo a partir dessa lista, esse aplicativo aqui, quando eu adicionar um novo item, esse item já vai direto para cá. Vocês viram que quando eu excluí um item, ele também excluiu aqui? Então, tudo que eu estou fazendo, ele está refletindo aqui nessa lista, porque nosso aplicativo está conectado a essa lista. Beleza. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro de tudo, eu quero escolher um gatilho, né? É o que vai determinar o disparar desse fluxo de automação. Então, beleza. O que eu quero fazer? Eu vou utilizar aqui o conector do SharePoint e vou escolher o seguinte gatilho. Quando um item é criado. Porque quando um item for criado lá naquela lista nossa, eu quero disparar esse fluxo aqui. Então, qual é o endereço do site que eu estou utilizando? No meu caso aqui, é esse aqui, DMM Solutions. O nome da lista é solicitação de compras e aqui nas opções avançadas, pessoal, não vou mexer em nada. Depois de ter criado, né, depois de disparar esse fluxo aqui, quando um item é criado, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer é atualizar esse item aqui, ó. Tá vendo que ele tem um campo de status? Se eu vier aqui nas configurações dessa coluna, eu tenho aqui 3 escolhas, né, possíveis. Eu tenho aprovado, em andamento e rejeitado. Então, o que eu quero fazer? Quando eu disparar a aprovação, quando eu iniciar a aprovação para esse item que foi cadastrado, eu quero mudar o status desse item para em andamento. Por quê? Porque quando eu fizer a aprovação ou a rejeição, eu vou atualizar esse item para aprovado ou rejeitado. Então, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar uma aprovação. Então, eu vou vir aqui, escolher esse conector aqui de aprovações e vou escolher aqui, ó, iniciar e aguardar uma aprovação. Ah, antes disso, né? Eu falei, esqueci de fazer. Aqui, logo abaixo, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que atualizar o item que eu acabei de criar. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou escolher aqui o conector do SharePoint. Tenho aqui atualizar item. E aqui eu vou especificar o meu site, vou especificar a minha lista, que é solicitação de compras. E o ID, pessoal, é o ID desse item aqui que acabou de ser criado. Então, eu vou pegar esse conteúdo dinâmico aqui, vou referenciar esse item que acabou de ser criado. Eu vejo aqui que eu tenho um campo title, né, que é um campo padrão aqui do SharePoint, e ele é obrigatório, olha aqui. Ele é um campo obrigatório, tem esse asterisco aqui. Se ele é obrigatório, eu obrigatoriamente tenho que colocar ele aqui também. Simplesmente eu vou repetir esse conteúdo dinâmico title e aí sim eu inicio e aguardo uma aprovação. No caso aqui, pessoal, a minha aprovação, tá, vai ser uma aprovação simples. Então, vai ser aprovar / rejeitar, o primeiro a responder. E aí ele vai abrir uma série de opções aqui para mim. O título, pessoal, vai ser o seguinte: solicitação de compras. Aí que eu coloco um traço
E aqui, da etapa de quando um item é criado, eu vou trazer qual é o nome desse item que foi criado lá no SharePoint, através do conteúdo dinâmico. Atribuído a. Isso aqui, pessoal, é a pessoa que vai fazer a aprovação ou rejeição do item. No caso aqui, eu vou estar colocando o meu próprio e-mail a título de exemplo, mas isso aqui você pode tanto fazer dinamicamente quanto estaticamente, tá? Fica a seu critério fazer isso aí. Parte de detalhes, link para, olha só, link para o item eu posso utilizar aqui também, eu tenho um conteúdo dinâmico para isso. Então, da etapa de quando o item é criado, eu posso clicar aqui e selecionar esse link do item, porque talvez a pessoa queira dar uma olhada nesse item lá no SharePoint especificamente, tá? Então, eu vou dar essa opção aqui para ele, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, eu inicio e aguardo uma aprovação. Quando a pessoa fizer a aprovação ou rejeição desse item, eu vou ter um resultado dessa aprovação. E aí, eu posso tratar isso através de uma condição, aonde eu vejo o seguinte: se o resultado dessa aprovação, tá? Então, eu tenho aqui da etapa de iniciar e aguardar uma aprovação, eu tenho aqui, ó, o resultado, conteúdo dinâmico, resultado. Se isso aqui, pessoal, for igual a approve, e o resultado, tá, pessoal? Aqui no caso do Power Automate, ele é retornado sempre em inglês. Então, eu tenho o resultado de approve para aprovado e reject para rejeitado. Beleza? Então, se eu tiver o retorno como approve, eu vou fazer o quê? Eu vou lá na minha lista, né, do SharePoint e vou atualizar aquele item para aprovado. Para isso, para facilitar aqui a minha criação, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou vir nessa etapa aqui de atualizar item e vou copiar para minha área de transferência. Depois eu venho aqui nessa etapa de minha área de transferência e colo esse item que eu acabei de copiar. Tá bom? Então, quando eu abrir aqui minha condição, ele criou um novo item aqui, beleza? E aqui, pessoal, uma coisa que eu estava até esquecendo, né? Eu selecionei os itens aqui de atualizar item, mas não atualizei o status value, né? Que é aquele campo de status. Então, aqui, quando eu inicio a aprovação, ele passa para em andamento. Ele passa para em andamento. Quando o item cai na nossa lista, ele é atualizado para em andamento. E aqui, ele inicia agora a aprovação. Quando ele recebe ali o resultado da aprovação, ele vai fazer o seguinte: se for aprovado, eu vou atualizar esse item para aprovado. Se não, eu vou rejeitar esse item. Então, eu vou utilizar aqui novamente esse atualizar item que estava na minha área de transferência. E aqui eu vou colocar ele como rejeitado. Beleza, pessoal? Olha só, então, o que a gente tem aqui. O que a gente já criou. Nós temos uma lista do SharePoint, criamos um aplicativo, acabamos de criar o nosso fluxo aqui. Ó, vou até colocar fluxo de aprovação de compras. Tá um pouco corrido aqui, pessoal, mas é só para mostrar para vocês o quanto é simples trabalhar com 4 soluções que podem parecer complexas, mas você pode criar um fluxo interessantíssimo com isso, tá? Então, eu vou salvar aqui esse fluxo que a gente acabou de criar. E olha só o que vai acontecer agora, pessoal. Esse fluxo aqui também, pessoal, aviso para vocês. Vocês podem incrementar, colocar mensagens do Teams para ter notificação, colocar e-mails para ter notificação. Isso aqui, quando disparar a aprovação, vai cair um e-mail também na caixa de entrada da pessoa que está aprovando esse item. Então, chega-se notificações por lá. Mas nesse caso aqui, nesse vídeo específico, eu estou fazendo olhando para o cenário do Teams. Beleza? Então agora, pessoal, o Teams aqui a gente não vai fazer nada. A gente só vai ver essa solicitação entrando aqui na nossa fila, tá bom? Revisando novamente, né? Temos a lista, temos o aplicativo, temos o fluxo de aprovação e vamos aguardar esse fluxo chegar aqui para a gente. Beleza? Agora, vamos fazer um teste aqui com o nosso fluxo, com a nossa solução. Então, vamos supor que a pessoa está usando aqui o aplicativo, tá lá no celular, precisando fazer uma solicitação de compras. Aí ela vem aqui, ó, e adiciona um novo item. Eu quero comprar, sei lá, um iPhone 14. O valor dele é R$12.000. E o status aqui, eu poderia até ter definido aqui na minha lista já para começar em andamento. Mas no caso aqui, eu não vou colocar nada para preencher aqui, tá? Porque o próprio fluxo vai atualizar isso aqui para mim. Então, olha só. Criei esse item aqui no meu aplicativo. Olha só o que vai acontecer. Se eu olhar aqui no histórico de execuções desse fluxo que eu acabei de criar, eu consigo ver o seguinte, pessoal. Deixa eu só fazer um refresh aqui, porque daqui a pouco esse fluxo deve ser iniciado.
Então, pessoal, olha só, ele começou a ser executado aqui há 1 segundo atrás e eu consigo ver que esse fluxo já está sendo executado. Então, olha só o que aconteceu aqui até o momento. O item foi criado através do meu aplicativo do Power Apps. Esse registro foi para minha lista no SharePoint e disparou meu fluxo aqui. Qual que era o gatilho? Quando um item fosse criado lá na minha lista, ele já vinha aqui, atualizava esse item para em andamento. Então, se eu vier aqui no meu aplicativo e rodar um refresh, eu consigo ver que a minha solicitação de compra aqui do iPhone 14, ela já está em andamento. Então, olha só que legal o nosso fluxo funcionando aqui ao vivo, né? E aqui na minha base de dados eu consigo ver também que ele já está em andamento. Olha só, o iPhone 14 está com o status de compra aqui em andamento, beleza? E aí, como eu disse para vocês, né? Aqui nessa tela do Teams é muito legal para quem está aprovando. E aí, se eu vejo aqui na aba de recebidas, como eu sou o aprovador, nesse exemplo aqui eu estou colocando bem simplesinho para vocês darem uma olhada, aqui eu tenho uma aprovação que foi solicitada para mim. Então, se eu clicar nela aqui, eu tenho aqui um anexo que é o link do item, caso eu queira ver esse item lá no SharePoint. E aqui eu tenho todo o histórico do que foi feito. No caso aqui, pessoal, eu vou aprovar esse item. Então, olha só, o aprovador já tem aqui na tela do Teams que foi aprovado. E o nosso fluxo aqui, olha só o que acabou de acontecer. Ele verificou aqui qual foi a resposta. Vamos só dar uma olhada aqui, ó, resultado. Resultado está aqui, ó, approve, né? E a gente criou uma condição para isso. Então, se fosse verdadeiro, né? Se fosse aprovado, eu atualizaria o meu item para aprovado. Então, se eu vier aqui no meu Power Apps, olha só, tá aqui o iPhone 14, a solicitação do iPhone 14 está aprovada. Olha só que legal, pessoal, o nosso fluxo aqui funcionando com essas 4 soluções. E aqui na minha base de dados, eu também tenho o status de aprovado. Consegui te ajudar com essa solução? Se eu conseguir, novamente eu peço para você, deixe aqui o seu like, deixe aqui sua inscrição e se você puder, compartilhe esse vídeo, né, com as pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto. Então, beleza, muito obrigado pelo seu acesso, eu te vejo no próximo vídeo e até mais.